A língua portuguesa é um sistema vivo, dinâmico e em constante transformação. Embora existam normas gramaticais que orientem o uso da língua em determinadas situações, a maneira como as pessoas falam e escrevem varia de acordo com diversos fatores sociais, culturais, históricos e geográficos. Essas diferenças recebem o nome de variações linguísticas. Elas demonstram a riqueza da língua e revelam aspectos importantes da identidade dos falantes, de suas experiências e dos grupos aos quais pertencem. A variação linguística ocorre porque a língua é utilizada por milhões de pessoas em contextos diferentes. Não existe uma única forma de falar português. Pessoas de regiões distintas, faixas etárias diferentes, níveis de escolaridade variados e grupos sociais diversos utilizam a língua de maneiras particulares. Essas diferenças não significam que uma forma esteja necessariamente certa e outra errada. Na maioria dos casos, elas apenas refletem usos adequados a determinadas situações e comunidades. Entre os tipos de variação linguística, destaca-se a variação regional, também conhecida como diatópica. Ela acontece quando determinadas palavras, expressões ou pronúncias são características de uma região específica. No Brasil, por exemplo, uma mesma realidade pode receber nomes diferentes dependendo do local. A mandioca pode ser chamada de aipim ou macaxeira, o pão francês pode receber denominações variadas, e muitas expressões típicas são facilmente associadas a determinadas regiões do país. Essas diferenças enriquecem a língua e ajudam a preservar tradições culturais locais. Além das variações regionais, existem as variações sociais. Elas estão relacionadas a fatores como idade, profissão, escolaridade, grupo social e contexto cultural. Jovens costumam utilizar vocabulários diferentes dos empregados por pessoas mais velhas. Certos grupos profissionais também desenvolvem termos específicos para facilitar a comunicação entre seus membros. Médicos, advogados, engenheiros e profissionais da informática, por exemplo, utilizam palavras técnicas que podem não ser compreendidas por quem não pertence à área. Outro aspecto importante da língua portuguesa é a distinção entre linguagem formal e linguagem informal. A linguagem formal é utilizada em situações que exigem maior cuidado com a norma padrão da língua. Ela aparece em documentos oficiais, trabalhos acadêmicos, artigos científicos, discursos institucionais e diversas formas de comunicação profissional. Nesses contextos, busca-se empregar vocabulário adequado, estruturas gramaticais mais elaboradas e evitar expressões excessivamente coloquiais. Já a linguagem informal é utilizada em situações cotidianas, especialmente entre familiares, amigos e pessoas com maior proximidade. Nesse tipo de comunicação, é comum o uso de abreviações, expressões populares, construções mais simples e palavras típicas da fala espontânea. A linguagem informal não é inferior à formal. Ela apenas atende a finalidades diferentes e se adapta a contextos específicos de interação social. As gírias constituem um exemplo marcante de linguagem informal. Elas são expressões criadas e utilizadas por determinados grupos sociais, especialmente jovens, para facilitar a comunicação e fortalecer a identidade coletiva. Muitas gírias surgem rapidamente, tornam-se populares durante certo período e depois desaparecem ou perdem força. Outras acabam sendo incorporadas ao vocabulário cotidiano e passam a ser compreendidas por grande parte da população. O surgimento constante de novas gírias demonstra a vitalidade da língua e sua capacidade de se adaptar às mudanças culturais. As redes sociais e os meios digitais também influenciam significativamente a linguagem contemporânea. Abreviações, emojis, memes e novas formas de expressão passaram a fazer parte da comunicação diária de milhões de pessoas. Embora essas formas de linguagem sejam adequadas em determinados ambientes virtuais, é importante compreender que cada situação exige um registro linguístico apropriado. Saber adequar a linguagem ao contexto é uma habilidade fundamental para a comunicação eficiente. Um tema muito relevante relacionado às variações linguísticas é o preconceito linguístico. Esse preconceito ocorre quando uma pessoa é julgada, discriminada ou considerada inferior por causa da maneira como fala. Muitas vezes, falantes de determinadas regiões, grupos sociais ou níveis de escolaridade sofrem críticas injustas por utilizarem formas linguísticas diferentes da norma padrão.
No entanto, a linguística moderna demonstra que toda variedade linguística possui regras próprias e estrutura organizada. O preconceito linguístico geralmente está associado a desigualdades sociais. Frequentemente, a discriminação não ocorre apenas pela forma de falar, mas também pela origem social, econômica ou geográfica dos falantes. Quando alguém ridiculariza um sotaque, uma expressão regional ou uma construção típica de determinado grupo, está desvalorizando uma manifestação legítima da cultura e da identidade de outras pessoas. Combater o preconceito linguístico não significa abandonar o ensino da norma padrão. A norma padrão continua sendo importante para a comunicação formal, para a produção acadêmica e para diversas situações profissionais. O fundamental é compreender que ela representa apenas uma das variedades da língua, e não a única forma legítima de expressão. A educação linguística deve ensinar tanto o domínio da norma padrão quanto o respeito às diferentes maneiras de falar presentes na sociedade. A língua portuguesa reflete a diversidade cultural do Brasil e dos demais países lusófonos. Suas variações, seus regionalismos, suas gírias e suas diferentes formas de expressão revelam a criatividade dos falantes e a riqueza das experiências humanas. Compreender a variação linguística é reconhecer que a língua pertence a todos os seus usuários e que cada forma de falar carrega histórias, tradições e identidades que merecem ser respeitadas e valorizadas.